Eu nunca imaginei que aquele homem com quem passei tantos anos e construímos uma vida juntos fosse capaz de fazer o que fez. Quando ele me disse pela primeira vez que queria a guarda do nosso filho, meu coração quase parou. Você não tem condições emocionais para cuidar dele. Ele me disse com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Eu, que sempre me entreguei de corpo e alma a ele, que dei tudo o que pude, sempre me senti responsável pela felicidade de nossa família. Mas naquele momento, comecei a perceber que a minha felicidade não significava nada para ele. Ele não queria nosso filho. Ele queria o controle. Eu ainda estava tentando entender como as coisas haviam chegado até ali. Mas tudo começou quando ele começou a se afastar de mim. Aos poucos, pequenos gestos, longos silêncios, aquela atitude fria que me fazia sentir que eu estava sendo ignorada, invisível. Ele, que antes era o homem que se dizia meu parceiro, que me prometia apoio incondicional, começou a me tratar como se eu fosse uma estranha, mas ao mesmo tempo eu não conseguia perceber claramente o que estava acontecendo. Como uma lâmpada que vai se apagando aos poucos até que o ambiente já esteja imerso na escuridão. Eu só me dei conta do que estava acontecendo quando já não havia mais luz. Quando o processo começou, não acreditei de imediato. Ele me acusou de ser instável, de não ter condições de cuidar do nosso filho, de estar mentalmente perturbada. As palavras dele cortaram como facas. Ele foi tão frio, tão calculista. Ao longo dos meses, ele começou a se aliar com pessoas da nossa família, distorcendo as situações para criar uma narrativa sobre mim que me fazia parecer a pior mãe do mundo. No tribunal, quando ouvi a decisão, senti o chão sumir sob meus pés. Eu tinha perdido a guarda do meu filho. Tudo que eu construí, tudo que eu fiz por ele, nada disso parecia importar. Eu era uma estranha para as pessoas que mais amava. A mulher que não merecia ser mãe. E ele estava lá, sentado com um sorriso triunfante. Aquele homem que eu uma vez amei agora me usava como uma peça em um jogo sujo. Você não tem capacidade emocional para cuidar dele, disse o juiz, sua voz soando distante, quase como se fosse um eco da minha própria dor. Eles acreditaram. Eles acreditaram nas mentiras que ele contou, nas palavras manipuladoras que ele usou, nas provas fabricadas que ele apresentou, o medo, a angústia, tudo o que eu sentia naquele momento parecia algo impalpável, como se eu estivesse fora de mim mesma, observando tudo acontecer, sem conseguir mudar nada. Era uma sensação de desamparo. Como uma mãe pode ser considerada incapaz de cuidar do filho que sempre deu amor, carinho, dedicação? Saí da sala de audiência com uma sensação de derrota profunda. Ele já estava com o filho em seus braços, como se fosse algo conquistado. E eu estava vazia, perdida, sem saber por onde começar. Ele havia vencido aquela batalha, mas eu sabia que não iria parar por aí. Algo dentro de mim se acendeu, uma chama de raiva e de luta que ainda estava adormecida. A primeira noite sem meu filho foi um pesadelo. Eu não sabia o que fazer com aquele silêncio na casa. Onde ele estava? O que ele estava fazendo? Eu não sabia, e o medo de perdê-lo para sempre me corroía por dentro. Cada cantinho da casa parecia um espaço vazio agora. Quando ele não estava por perto, eu me sentia perdida, como se minha razão de existir tivesse sido arrancada de mim. Mas havia algo dentro de mim que não me permitia desistir. Eu sabia que ele estava manipulando todos à minha volta. Eu sabia que eu não estava louca. O ex-marido era bom nisso. Menos bom em fingir, bom em criar um mundo perfeito para quem olhasse de fora. Mas não eu. Eu conhecia o verdadeiro homem com quem me casei. Por mais que ele tivesse conseguido o que queria naquele momento, sabia que ele estava usando um golpe baixo. Eu não ia deixar que ele saísse impune. Eu não ia deixar que meu filho fosse tirado de mim sem lutar. Eu respirei fundo, enxuguei as lágrimas e disse para mim mesma, mais uma vez: isso não vai acabar assim. Se você está curtindo essa história e quer ver mais reviravoltas emocionantes, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Nos primeiros meses após a separação, eu me peguei pensando em como tudo parecia ter sido tão perfeito no início. Quando eu e o Marcos começamos a namorar, tudo parecia simples e ele era atencioso, gentil, parecia me entender como ninguém mais. Nós conversávamos sobre tudo, sobre a vida, sobre o futuro, e eu realmente acreditei que havia encontrado minha alma gêmea. Nosso casamento começou com tanta intensidade,
mas logo percebi que, por trás daquele sorriso fácil, ele escondia uma frieza que não via no começo. No começo, ele dizia que só queria me proteger. Achava fofo quando ele me ligava para saber onde eu estava ou quando ele queria saber com quem eu estava conversando. Achei até que ele se importava demais, mas estava tão apaixonada que não percebi os sinais. Quando comecei a sair com algumas amigas, ele mostrava um ciúmes que parecia normal para quem estava apaixonado. Mas, na verdade, isso estava só criando um círculo de controle ao redor de mim. Ele falava que se preocupava com a minha segurança e com o meu bem-estar, e parecia um marido modelo. Eu, que sempre fui independente e muito amiga das minhas amigas, comecei a me afastar aos poucos. Ele começava a me dar sermões sobre quem eu deveria ou não me relacionar. Às vezes, ele mencionava que algumas das minhas amigas eram mais influências. Com o tempo, o discurso de cuidado foi se transformando em algo mais insidioso. Eu me sentia culpada por querer ter meu espaço. Se eu passava muito tempo fora, ele começava a me lembrar que minha prioridade deveria ser a família e que as amigas não podiam ser mais importantes do que ele. Eu, ingênua, acreditava que isso era amor, que ele queria meu bem. Mas no fundo, ele estava me isolando, criando um espaço onde ele era a única pessoa com quem eu poderia contar. Ele fez isso aos poucos, de forma tão suave, tão imperceptível, que eu não percebi até que já estava em uma rede que ele havia tecido em torno de mim. Quando a gravidez chegou, eu deveria estar feliz, mas ao mesmo tempo, percebi que não conseguia mais tomar decisões sem consultar o Marcos. Até na escolha do nome do nosso filho, ele interferiu. Vamos chamar ele de Samuel, ele disse, com uma firmeza que parecia não admitir discussão. E de alguma forma eu achei que fosse natural ele ser tão envolvido. Mas olhando para trás, percebo que ele estava me subjugando desde o começo. Cada pequena decisão era uma maneira de me fazer acreditar que eu não sabia o suficiente, que ele sabia mais, que eu precisava dele para tudo. Mas à medida que o tempo passava, o que antes parecia um relacionamento harmonioso começou a se desgastar. Ele passou a me criticar mais. Quando eu tentava discutir alguma questão importante sobre nossa vida financeira ou a educação de Samuel, ele me cortava com um olhar frio dizendo que o Yu não entendia nada sobre isso. Ele me humilhava sem querer, ou ao menos sem eu perceber. Até que um dia vi que estava começando a duvidar de mim mesma. Eu já não sabia mais se as coisas que ele dizia eram verdade, ou se ele estava apenas me manipulando. Comecei a sentir um desgaste emocional que eu não sabia como explicar. Ele tornava tudo muito... As brigas começaram a se tornar mais frequentes, mas sempre com um detalhe. Ele nunca admitia que estava errado. Sempre me fazia sentir como se o problema fosse minha culpa. Se eu estava cansada e sem paciência com algo, ele usava aquilo contra mim. Você está sempre estressada? Não consegue ver o quanto isso afeta o Samuel? Ele dizia, fazendo com que eu sentisse que eu era uma mãe inadequada, que meu comportamento estava prejudicando meu filho. Quando eu começava a levantar a voz, ele se afastava e se fechava em si mesmo, fazendo com que eu ficasse ainda mais frustrada, até que me culpasse pela falta de harmonia entre nós. Às vezes, quando as coisas ficavam particularmente tensas, ele começava a se isolar emocionalmente. Ele fazia questão de ficar em silêncio, como se estivesse me punindo por eu não ser perfeita. Isso fazia com que eu me sentisse ainda mais desconectada de mim mesma. Em algum momento, eu deixei de ser a mulher cheia de energia e confiança que eu era. Eu passei a questionar minhas próprias reações, meu comportamento e até mesmo minhas decisões. Quando ele decidiu ir embora para passar uns dias com a família dele, eu respirei aliviada, achando que isso daria um tempo para ambos pensarmos nas nossas vidas. No entanto, ele usou isso como um período para se aproximar ainda mais de pessoas que eu amava e começar a plantar sementes de dúvida. Ele começava a falar sobre mim para as minhas amigas e até para minha mãe, sugerindo que eu estava imprudente ou irracional e que precisava de ajuda profissional. Aos poucos, ele começou a mudar a narrativa, pintando-me como alguém que estava perdendo o controle. Não era mais nós, éramos ele e o mundo dele, e eu era uma estranha nesse enredo. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E o pior de tudo, eu não sabia em quem confiar, nem mesmo em mim mesma. E foi assim, com pequenas manipulações que se tornaram enormes, que ele começou a criar um campo fértil para as acusações que vi. Quando finalmente entrou com o pedido de guarda,
Eu já estava tão fragilizada emocionalmente que não pude enxergar o quanto isso era um golpe cruel. Eu me vi presa em um ciclo vicioso que ele havia construído com tanta destreza. E a sensação de impotência foi a pior parte. Como eu, uma mulher tão forte e independente, podia estar tão vulnerável? Agora, com a guarda do nosso filho em jogo, eu sabia que era só o começo de algo muito mais doloroso. Mas de alguma forma, eu também sabia que havia algo dentro de mim que ainda não tinha sido destruído. E não importava o que ele fizesse, eu lutaria para recuperar o que era meu por direito. A batalha estava apenas começando. Quando olho para trás, vejo que a relação com Marcos foi construída sobre uma base que no começo parecia sólida, mas que, aos poucos, se foi corroendo até não restar nada mais do que uma sombra do que um dia foi. Ele sempre teve uma maneira de lidar com as coisas que me fazia sentir que eu era responsável por tudo. Quando as coisas iam mal, ele apontava para mim e dizia que eu não estava dando o suficiente. Mas o que eu não via era que ele estava, na verdade, minando a minha confiança, me fazendo acreditar que tudo de errado no relacionamento era culpa minha e que se eu fosse melhor, as coisas seriam diferentes. Ele nunca assumia responsabilidades pelos problemas que a culpa era sempre minha. Eu comecei a sentir que, a cada passo, ele me empurrava para mais perto de um lugar onde eu não conseguia mais me reconhecer. Eu sabia que havia algo de errado, mas as pequenas manipulações do dia a dia faziam com que eu duvidasse da minha própria sanidade. Ele dizia que eu era sensível demais, que estava lendo demais as coisas, que via problemas onde não existiam. Mas, na verdade, ele estava desconstruindo minha percepção da realidade, me fazendo acreditar que eu estava exagerando, que eu estava perdendo o controle. Tudo na nossa casa parecia perfeito aos olhos dos outros. A nossa vida social, os amigos, a maneira como ele se apresentava para o mundo. Ele era sempre o homem carismático, sempre elogiado por sua habilidade de comunicação. Todos acreditavam nele. Ele sempre soube como conquistar as pessoas, como fazer com que elas o vissem como alguém confiável, como alguém que poderia dar conselhos. Ele sempre foi o tipo de pessoa que usava suas palavras de forma persuasiva, manipulando as situações a seu favor, sem que ninguém percebesse. Eu, por outro lado, passava a maior parte do tempo em casa, cuidando de Samuel e tentando manter a casa em ordem. Sempre achava que a nossa vida estava desmoronando, porque eu não estava fazendo o suficiente. E mais uma vez ele tinha razão, eu pensava. A culpa sempre era minha. Quando a pressão ficou insuportável, eu tentei conversar com ele, de coração aberto, dizendo que sentia que estávamos nos afastando. Ele olhou para mim de maneira tão fria e me disse: "Você está vendo fantasmas, Carolina. Estamos bem. Você só está inventando problemas." E foi aí que percebi que ele já havia me colocado em um lugar onde qualquer conversa se tornava um monólogo dele, onde ele tinha razão e eu sempre estava errada. Eu, que sempre fui independente e orgulhosa de minha liberdade, comecei a me isolar, não apenas dos amigos, mas também de minha própria identidade. Ele me dizia que para ser uma boa mãe, eu precisava estar completamente voltada para ele e para o Samuel, que eu não deveria me preocupar com bobagens como trabalho ou diversão. E eu, que achava que estava fazendo a coisa certa, acabei colocando minha vida em espera, acreditando que ele sabia o que era melhor para mim. Os sinais de abuso emocional eram óbvios, mas eu estava cega pela tentativa de manter a paz. As brigas eram intensas, mas por mais que eu tentasse falar sobre elas, ele sempre tinha uma maneira de me calar, de transformar minha dor em culpa. Sempre que eu ficava triste, ele me dizia que estava exagerando, ou que eu deveria acreditar mais em nós dois. Como se minha própria dor fosse inválida. Como se eu fosse uma mulher frágil, incapaz de lidar com o que realmente estava acontecendo. Mas o desgaste não foi imediato. Foi um processo lento, quase imperceptível, como um veneno que vai tomando conta de um corpo aos poucos. Ele nunca me atacou diretamente de forma agressiva, mas suas palavras eram sempre pontuais, afiadas. Ele sabia como me fazer duvidar de mim, como minar minha autoestima com críticas veladas e insinuadas. Ele me fazia sentir que eu não era boa o suficiente, que, de alguma maneira, ele merecia mais do que eu estava sendo capaz de oferecer. E o pior de tudo era que eu acreditava nas palavras dele. A cada dia, eu me sentia mais fraca, mais dependente.
Quando ele começou a usar o trabalho como desculpa para se ausentar de casa, eu me perguntei o que estava acontecendo. Eu sabia que estava me afastando daquilo que eu realmente era, mas a dor de perceber isso parecia insuportável. E assim, num ciclo de desgaste emocional, tudo o que restou foi uma mulher que não sabia mais quem, nem o que queria. Mas o que realmente quebrou tudo foi quando ele começou a falar sobre o futuro do nosso filho. Quando ele começou a insinuar que eu não estava sendo uma mãe boa o suficiente, que meu estresse constante e minhas inseguranças podiam prejudicar Samuel, ele usou isso como uma arma. E eu, já tão fragilizada, não percebi a profundidade do que ele estava planejando. Eu fui me perdendo de mim mesma, e ele se tornou o centro de todas as decisões. A cada nova crise, ele tinha mais controle. Ele se tornou o pilar da casa. E eu me tornei apenas uma sombra. Uma mulher que se sacrificava em nome de algo que não sabia mais o que era. Quando eu comecei a tentar me impor, quando decidi que precisava de espaço para pensar, ele me tratava como uma intrusa. Como se o simples fato de eu questionar sua autoridade fosse um erro imperdoável. E foi assim que, aos poucos, ele me arrastou para um lugar onde eu já não sabia mais quem era. Até o momento em que ele entrou com o pedido de guarda, dizendo que eu não tinha a capacidade emocional para criar nosso filho. Eu já estava tão emocionalmente exausta que quando a acusação caiu sobre mim, parecia que eu estava lutando contra uma força invisível que me puxava para baixo. Mas eu sabia, no fundo, que isso não era apenas sobre ele, sobre as acusações. Era sobre o controle que ele sempre teve sobre mim, sobre a maneira como ele foi criando uma armadilha sem que eu percebesse. A dor de perder a guarda do meu filho foi indescritível. Eu não sabia o que fazer, como lidar com aquele vazio que me consumia. Mas o pior ainda estava por vir. O que eu não imaginava era que, depois de tudo o que ele já havia feito, Marcos não se contentaria em apenas ganhar a guarda de Samuel. Ele queria controle total sobre minha vida. E pior ainda, queria me destruir emocionalmente. Ele começou a usar o próprio filho como uma moeda de troca. Não era mais sobre ele ser um bom pai ou a melhor opção para Samuel. Ele queria que eu perdesse a minha dignidade, a minha sanidade. E o mais cruel de tudo, ele queria me convencer de que eu não era boa o suficiente para ser mãe. Ele começou a fazer o que ele sabia fazer de melhor, me atacar nos pontos mais vulneráveis. A cada visita, ele começava a me pressionar, dizendo que Samuel precisava de um ambiente mais estável, que eu não era capaz de proporcionar isso. Ele repetia isso como se fosse uma verdade absoluta. E eu, que já estava fragilizada emocionalmente, começava a acreditar. Eu via a maneira como ele manipulava o próprio filho. Samuel, tão pequeno, já começava a me olhar com olhos de dúvida. Eu podia ver que ele estava sendo influenciado por tudo o que Marcos dizia, criando uma distância entre nós. Eu tentava confortá-lo, mas a cada encontro, a cada separação, ele parecia mais distante, mais condicionado a ver a mim como a mãe que não era boa o suficiente. Ele me acusava de ser irresponsável, de não dar o exemplo certo, de estar distorcendo a percepção de Samuel sobre o que é um lar de verdade. Marcos se fazia passar por o pai perfeito, aquele que sempre tinha uma solução para tudo, aquele que era compreensivo e generoso. Ele montava esse cenário cuidadosamente, manipulando todos ao seu redor para parecer o herói, enquanto eu era vilã. E então, a traição que eu mais temia aconteceu. Ele começou a envolver os próprios familiares na história. O pior de tudo foi quando ele conseguiu que meus próprios pais começassem a acreditar nas mentiras dele. Ele falava para eles que eu estava passando por um colapso emocional, que eu estava em negação, e que se a guarda de Samuel fosse mantida comigo, ele estaria em perigo. E como sempre, ele usava uma fachada de preocupação para parecer o salvador. Meus pais, que sempre foram minhas âncoras, agora estavam do lado dele. Eles começaram a fazer pressão sobre mim, dizendo que, para o bem de Samuel, eu deveria ceder e admitir que ele estava certo. O que era pior? Eles começaram a ver minhas ações como algo que colocava Samuel em risco. Meu pai me disse, com olhos de reprovação: "Você precisa procurar ajuda, Carolina. Marcos está certo, você não está bem." Aquilo me cortou profundamente. Como eu poderia lutar contra isso? Como eu poderia ser forte o suficiente para enfrentar as acusações de meu próprio marido, de meus próprios pais
e ainda assim manter a guarda de meu filho? Mas a verdade era que ele estava fazendo um jogo sujo, jogando com as emoções de todos à sua volta. Ele sabia como manipular as pessoas e agora ele estava fazendo com que todos acreditassem que eu estava em colapso. E ao fazer isso, ele passava a mensagem de que ele era o único estável, o único que poderia dar uma vida tranquila e segura ao nosso filho. Ele manipulava tudo e todos, inclusive a mim. Ele queria me fazer acreditar que, sem ele, eu seria incapaz de tomar decisões adequadas para a vida do meu filho. Eu comecei a me sentir como se estivesse sendo engolida por um turbilhão de mentiras e manipulações. Cada vez que ele aparecia, eu me sentia mais fraca, mais perdida. Ele tinha provas forjadas, testemunhas manipuladas e uma rede de apoio que ele tinha construído ao longo de nossa relação. Ele estava se preparando para um ataque final, e eu sabia que precisava agir rápido, ou ele conseguiria tudo o que queria. Então, quando a ação judicial para a guarda foi marcada, eu sabia que eu não poderia mais contar com a boa vontade dos... O sistema estava contra mim, minha família estava contra mim, e eu estava começando a me sentir isolada. Mas em meio a tudo isso, eu sabia que tinha que lutar pela minha dignidade e pela vida de Samuel. Ele não poderia sair de minha vida, não da maneira como ele planejava. Não seria assim que a história iria terminar. Eu comecei a buscar provas, qualquer coisa que pudesse desmascará-lo. Comecei a conversar com antigas pessoas de nosso círculo social e buscar documentos, a encontrar qualquer coisa que comprovasse que ele não era a pessoa que estava se fazendo passar. Eu estava cansada de ser tratada como se fosse uma louca, como se eu fosse incapaz. Eu sabia que, se não fosse agora, talvez nunca mais teria a chance de lutar por ele. Eu estava exausta. Cada dia parecia uma batalha. Eu sabia que Marcos estava preparando sua última cartada. Ele tinha se cercado de aliados, manipulando pessoas que eu confiava, fazendo com que todos acreditassem nas mentiras dele. Eu me sentia cada vez mais sozinha, mas sem esperanças. Mas então, algo inesperado aconteceu. Eu estava em casa, tentando organizar meus pensamentos, quando o telefone tocou. Eu sabia que, se fosse ele, as coisas nunca terminariam bem. Mas, para minha surpresa, era Dona Lourdes, a mãe de Marcos. Eu não esperava que ela me procurasse. Na verdade, eu jamais imaginaria que ela teria coragem de me procurar depois de tudo o que ele havia feito. Ela estava hesitante no começo, como se estivesse se perguntando se deveria realmente me contar tudo. Mas, finalmente, ela disse as palavras que mudaram a trajetória da minha luta. Eu não aguento mais ver o que ele está fazendo com você, Carolina, ela disse, a voz embargada de arrependimento. Eu não conseguia enxergar antes, mas agora sei o que ele está fazendo. E você precisa saber a verdade. Naquele momento, eu senti uma mistura de emoções. Raiva, surpresa e até um pouco de alívio. Raiva, porque eu sabia que ele estava jogando sujo desde o início. Mas não podia imaginar que ele estivesse tão distante da realidade. Surpresa, porque nunca pensei que Dona Lourdes, a mulher que sempre se alinhou com as ideias dele, fosse ser capaz de me ajudar. E alívio, porque finalmente alguém ao menos estava tentando fazer o que era certo. Dona Lourdes me contou que, desde o início, Marcos tinha um plano bem definido. Ele não queria apenas a guarda de Samuel. Ele queria controle total sobre a vida de todos, principalmente sobre a minha. Ele havia manipulado as pessoas mais próximas a mim, distorcendo a verdade e fazendo com que elas acreditassem que eu não era capaz de ser uma mãe boa. Ele estava utilizando nossa relação e nossa família para fortalecer sua posição, enquanto me enfraquecia a cada dia. Mas o pior de tudo foi quando ela me revelou o seguinte: ele já havia planejado tudo antes mesmo de pedirmos a separação. A acusação de que eu estava emocionalmente instável não era um golpe de última hora. Marcos já havia começado a construir essa narrativa muito antes de qualquer coisa. Ele sabia que, para ganhar a guarda, teria que me desestabilizar de maneira tão sutil e cruel que eu ficaria sem forças para lutar. Ele planejou, passo a passo, cada movimento, manipulando até mesmo o sistema. Eu fiquei em silêncio por um tempo, absorvendo tudo o que Dona Lourdes estava me dizendo. Não apenas por tudo o que ela me revelava, mas também por perceber que, durante tanto tempo, eu fui a única pessoa que não via a manipulação dele. A ideia de que ele sempre foi esse homem frio e calculista, que nunca teve a intenção de ser um bom pai ou marido, me cortou profundamente.
Ele sempre me usou como uma peça em um jogo. Ela continuou falando, revelando mais detalhes sobre os planos dele. Como ele já havia contratado advogados, se aliando a pessoas influentes para garantir que a justiça o favorecesse. Eu fiquei paralisada com a quantidade de preparação e, ao mesmo tempo, o desespero de não ter percebido a tempo. Eu sabia que ele estava fazendo algo, mas não sabia o quão longe ele iria. Até que tudo começou a fazer sentido. Dona Lourdes disse: agora ele vai destruir você se você não agir rápido. Foi aí que ela me disse algo que fez minha respiração parar. Eu quero te ajudar, Carolina. Eu sei que você deve estar se sentindo completamente sozinha, mas não está. Marcos mentiu sobre você para todo mundo, até para mim. Eu não vi antes, mas agora vejo tudo o que ele fez. Você merece saber a verdade. Eu não sabia se podia confiar nela completamente, mas algo dentro de mim me dizia que ela estava sendo sincera. Talvez, depois de tanto tempo, ela finalmente estivesse vendo o que Marcos realmente é. Dona Lourdes disse que queria ajudar de qualquer forma que fosse possível, mas que ela não podia mais ficar em silêncio. Foi o que eu precisei ouvir. Ela me disse que tinha provas importantes. Documentos que poderiam derrubar o caso de Marcos e me ajudar a reverter a decisão da guarda. Essas provas não eram apenas palavras, mas evidências concretas de que Marcos havia manipulado e até forjado algumas das acusações contra mim. Ele havia usado relatórios médicos falsificados e manipulado testemunhas para me fazer parecer uma pessoa instável. Dona Lourdes sabia disso e agora queria me ajudar a virar o jogo. Com a ajuda dela, comecei a traçar um plano. Eu sabia que precisava ser rápida. Marcos não esperaria muito tempo antes de dar o golpe final. A cada dia que passava, eu me sentia mais desesperada. Mas agora, com a ajuda de Dona Lourdes, eu sentia que finalmente havia uma chance de reverter tudo. Mas ainda havia muito a fazer. Eu precisava recuperar minha confiança, encontrar as provas que me faltavam e reunir a força necessária para enfrentar tudo o que estava por vir. A luta estava longe de acabar, mas ao menos agora eu sabia que não estava mais sozinha. Eu ainda estava em choque com tudo o que Dona Lourdes me revelou. A sensação de que Marcos, durante todo aquele tempo, me manipulou de uma forma tão sutil e eficaz me deixava completamente atordoada. Mas havia algo mais no que ela me disse que me deu uma faísca de esperança. Ela tinha provas. Provas que poderiam derrubar a narrativa construída por ele, desmascarando a farsa que ele orquestrou para tomar a guarda do meu filho. O primeiro passo foi o mais difícil. Eu tinha que confiar nela. Mesmo sabendo o quanto Marcos foi manipulador, não conseguia deixar de me perguntar: será que Dona Lourdes está realmente disposta a me ajudar? Ou há algo mais por trás disso? Mas o fato de ela ter se aproximado de mim e mostrado vulnerabilidade, sem as defesas que normalmente usava para proteger Marcos, me fez acreditar nela. Talvez ela realmente tivesse se arrependido. Dona Lourdes explicou que, ao longo dos anos, Marcos havia sido muito cuidadoso. Ele sabia como manipular a verdade, como transformar uma situação em outra, usando mentiras e meias-verdades. Ele já havia se cercado de advogados, de profissionais e até de pessoas que, até então, eu considerava amigas e confiáveis. Ele sabia que, para derrubar a mim e meu direito de ser mãe, precisaria arruinar minha imagem e construir uma narrativa de que eu não estava em condições de criar Samuel. Comecei a buscar as provas que ele usava contra mim. Dona Lourdes me ajudou a entender onde encontrar as evidências escondidas. Ela me levou a uma pasta de documentos que Marcos havia guardado no escritório dele, a uma caixa de arquivos que ele não pensou que eu fosse procurar. Dentro daquelas pastas estavam relatórios médicos falsificados, detalhando alegadas instabilidades emocionais minhas que nunca existiam. Havia declarações de testemunhas que ele havia manipulado, amigos nossos que haviam sido usados para afirmar que eu não estava mais equilibrada o suficiente para criar um filho. Entre os papéis, encontrei um relatório psiquiátrico assinado por um médico que eu nunca tinha visto na vida, alegando que eu estava em tratamento psicológico constante e que isso me tornava uma mãe inadequada para Samuel. Acontece que o médico que assinou esse relatório nunca me atendeu. Era uma mentira descarada. Marcos, no auge de sua manipulação, contratou um profissional para fazer parecer que eu estava mentalmente instável.
quando na verdade nunca procurei esse tipo de ajuda. A raiva tomou conta de mim. Como ele pôde fazer? Como ele foi capaz de criar uma mentira tão elaborada e o acela contra a pessoa que ele dizia amar? O sentimento de traição foi profundo. Não era só uma questão de guarda de fio. Era uma questão de integridade e de quem eu sou como pessoa. Ele não só tentou me destruir como mãe, mas também como mulher. Ele me fez acreditar que eu não era capaz, quando tudo o que eu sempre quis foi ser a melhor mãe para Samuel. Mas, agora com essas provas, a verdade estava finalmente ao meu alcance. Sabia que, com a ajuda de Dona Lourdes, eu poderia confrontar Marcos de forma definitiva. No entanto, ainda havia o desafio de reunir mais provas, de convencer as pessoas ao meu redor de que ele não era o homem que dizia ser e de enfrentar o sistema, que já parecia estar inclinado a acreditar na imagem que ele tinha, cuidadosamente criado. Dona Lourdes me orientou sobre o que fazer em seguida. Precisávamos agir rápido, antes que ele descobrisse que eu estava com as provas e tentasse apagá-las. Ela sugeriu que procurássemos um advogado especializado em casos de manipulação emocional e abuso psicológico. Alguém que fosse experiente em contestar a fraude que ele havia armado. Eu sabia que com os documentos que encontrei, teríamos uma chance real de reverter o que ele havia feito. A batalha legal estava longe de terminar, mas agora eu não me sentia mais completamente sozinha. Eu tinha as armas que precisava para lutar. A confiança que eu tinha perdido em mim mesma. A sensação de impotência que me acompanhava desde o início dessa luta começava a se dissipar. Eu sabia que ainda teríamos um caminho difícil pela frente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu via uma luz no fim do túnel. O mais importante, eu sabia o que precisava fazer. Não seria fácil, mas eu estava pronta para enfrentar Marcos, expor suas mentiras e recuperar o que era meu por direito. Samuel, meu filho, precisava de mim, e eu estava disposta a ir até o fim, para não perder mais uma batalha para aquele homem que se achava invencível. Eu sabia que o momento de enfrentar Marcos estava chegando. Cada passo que eu dava me levava mais perto da verdade, mais perto de recuperar minha vida e a guarda de Samuel. Mas o que eu não esperava era que, enquanto ele se preparava para sua vitória, a maior arma que eu poderia ter estava nas minhas mãos: a verdade. O primeiro grande passo foi reunir todas as provas que eu e Dona Lourdes havíamos encontrado. As falsificações dos relatórios médicos, as testemunhas manipuladas, os documentos que ele usou para criar uma narrativa falsa sobre mim. Agora tudo estava claro. Ele não era o homem bom e dedicado que se fazia passar. Ele era um manipulador e estava prestes a pagar por tudo o que havia feito. Dona Lourdes foi minha aliada fundamental nesse processo. Ela me ajudou a entender que a verdade não era apenas uma questão de documentos e provas, mas também uma questão de expor quem Marcos realmente era. Ele não podia continuar se escondendo atrás de uma fachada, usando os outros para conseguir o que queria. Eu tinha que expor sua verdadeira face para o mundo. E para isso, precisava de mais do que provas. Precisava de coragem para lutar contra ele de frente. Foi quando tudo se encaixou. Eu tinha as provas e agora também sabia quem eram as pessoas que ele manipulou para me atacar. Ele usou todos os recursos ao seu alcance, incluindo uma rede de influências que ele havia construído ao longo dos anos. Mas a chave estava em desmontar cada um dos pontos da narrativa que ele criou sobre mim. Quando ele alegava que eu estava emocionalmente instável, eu tinha os relatórios falsificados para desmenti-lo. Quando ele dizia que eu era incapaz de cuidar do meu filho, eu tinha as testemunhas que estavam dispostas a falar a verdade sobre nossa vida junto, sobre meu papel como mãe. Eu precisava mostrar que, por trás das acusações dele, estava um homem que não hesitaria em destruir uma mulher, uma mãe, só para garantir que ele pudesse controlar a vida de Samuel. Quando finalmente chegou o dia da audiência, eu sabia que não podia voltar atrás. As palavras de Dona Lourdes ainda estavam ecoando na minha cabeça. Você tem que mostrar a verdade, cara. Não se deixe intimidar. O mundo precisa ver quem ele realmente é. E, por mais que eu estivesse nervosa, por mais que meu coração estivesse apertado de medo, eu sabia que não poderia mais esconder a dor, o sofrimento e a luta que ele me impôs. No tribunal, o olhar de Marcos era de confiança, como sempre foi. Ele parecia certo de que tudo estava sob controle, que eu não tinha como derrotá-lo. Mas ao invés de me calar ou hesitar como ele esperava,
Eu me levantei com uma força renovada. Eu e meu advogado começamos a apresentar as provas. Cada documento falso que Marcos havia usado contra mim foi desmascarado. As mentiras que ele contou começaram a se desfazer diante dos olhos do juiz. Eu vi a surpresa em seu rosto quando ele percebeu a quantidade de manipulação e fraude que estava envolvida. Foi quando eu finalmente falei, com firmeza, mas com a dor transbordando em minha voz. Ele fez isso comigo. Ele me usou como se eu fosse uma peça em seu jogo. Ele manipulou todos ao meu redor e me fez acreditar que eu não era boa o suficiente para ser mãe. Ele usou meu filho como uma moeda de troca e eu não vou permitir que ele continue. Eu sou a mãe dele. E sou a melhor mãe para Samuel. Havia algo diferente naquela fala. Eu não estava mais com medo. Eu não estava mais tentando me provar. Eu estava expondo a verdade, sem reservas, sem pedir desculpas por ser quem eu sou. A audiência tomou um rumo diferente a partir daquele momento. O juiz olhou para Marcos com uma expressão de incredulidade. Ele começou a fazer perguntas sobre as provas que eu havia apresentado, questionando a validade dos relatórios e das testemunhas. Marcos, que antes parecia tão confiante, agora estava visivelmente desconfortável. Ele tentava se justificar, mas suas palavras estavam se perdendo no vazio, porque agora ele não podia mais esconder quem realmente era. Eu olhei para o rosto de Samuel, que estava na galeria. Ele não entendeu completamente o que estava acontecendo, mas vi seus olhos se iluminarem quando olhou para mim. Ele sabia que algo estava mudando. Ele sabia que sua mãe estava lutando por ele e que ele não precisava mais se esconder atrás das mentiras que Marcos havia plantado. A revelação estava completa. A verdade estava finalmente sendo ouvida. Eu estava exausta, emocionalmente quebrada, mas ao mesmo tempo mais forte do que jamais imaginei que poderia ser. A batalha judicial ainda não tinha acabado, mas o peso da mentira de Marcos estava começando a se dissipar. A queda dele era iminente. No tribunal, minha voz tremia, mas eu não podia mais recuar. Marcos havia construído uma mentira gigantesca, mas eu tinha as provas para desmascará-lo. Com cada documento, com cada relato, sua farsa começava a cair por terra. Ele tentava justificar suas ações, mas o juiz estava percebendo a verdade. Finalmente eu disse, ele me usou, me fez acreditar que não era boa o suficiente. Ele destruiu minha confiança, manipulado todos ao meu redor. Eu sou a mãe dele, e não vou permitir que ele continue com isso. A tensão no tribunal foi palpável. O juiz começou a questioná-lo. Suas respostas vacilavam. Vi o medo nos olhos de Marcos pela primeira vez. A verdade estava vencendo. Meu coração batia forte, mas agora eu sabia, não seria mais dele. O juiz finalmente se virou para mim, reconhecendo que eu tinha direito à guarda. Samuel teria sua mãe de volta, e eu minha dignidade. Com a guarda de Samuel restituída, a vida começou a respirar novamente. Não foi fácil. Tive que reconstruir cada pedacinho de mim que Marcos deu. Mas com Samuel ao meu lado, a cada dia eu me refazia um pouco mais forte. Comecei a trabalhar a me reencontrar, a retomar meu valor, a entender que eu não era uma vítima, mas uma mulher capaz de lutar por quem amava. Com o apoio de Dona Lourdes e algumas amizades sinceras, levantei minha autoestima. Samuel e eu criamos novos hábitos. Começamos a viver em paz, a celebrar as pequenas vitórias do dia a dia. A dor das mentiras que ele plantou ficou para trás, e a verdade, mesmo com cicatrizes, se mostrou nossa força. Eu ainda tinha muito o que aprender, mas sabia que, agora, a jornada era minha. A vida me deu uma nova chance, e eu estava pronta para aproveitar. A batalha foi árdua, mas a paz que eu finalmente encontrei não tem preço. Quando olho para Samuel, vejo a felicidade no rosto dele, a segurança que ele agora sente em saber que, apesar de tudo, a mãe dele sempre esteve ao seu lado. Percebo o quanto ele cresceu também, a maneira como a confiança entre nós se fortaleceu. Ele não mais carrega o peso das mentiras que Marcos plantou. Agora, ele entende que, acima de tudo, o amor é o que nos sustenta. Eu, que um dia duvidei de quem eu era, agora me vejo